Daniel, o frio chegou de forma antecipada no Rio Grande do Sul, digamos assim, um pouco prematuro. A gente viveu essa semana uma onda de frio muito grande, tivemos uma tempestade na noite de terça para quarta-feira, inclusive nevou na serra em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Isso assusta, de certa forma, um pouco do público do povo gaúcho. Eu vou conversar com o meteorologista Gabriel Cassol, que é da Sigma Meteorologia, que vai nos esclarecer sobre esses assuntos, né, Gabriel? Relacionado a essa tempestade que atingiu a nossa costa aqui do estado, assustando um pouco dos gaúchos, principalmente a região metropolitana, a região de Pelotas, ali atingiu também a parte da serra. Primeiramente, fala como foi esse fenômeno aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lembrando um pouco um outro vendaval que a gente teve, o próprio Catarina, alguns anos atrás, isso acabou trazendo uma lembrança muito semelhante. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Então, foi um fenômeno muito interessante e também muito atípico, digamos assim, anômalo, porque não é muito comum de acontecer ciclones dessa característica tão próximo da costa, justamente ainda nessas latitudes, aí na costa do Uruguai, pegando toda a costa do Rio Grande do Sul. A gente presenciou um ciclone que foi denominado como subtropical. Todos os anos a gente observa ciclones próximos da costa do Rio Grande do Sul, só que são ciclones de características extratropicais. O que são isso? São ciclones que eles têm um núcleo totalmente frio. Então, esse ciclone, no caso subtropical, ele foi um ciclone diferente porque nos baixos níveis mais próximos da superfície a gente tem um ar mais quente, enquanto que nos altos níveis a gente tem um ar um pouco mais frio em relação à superfície. Então, é um ciclone de características formado em latitudes mais baixas, lá na costa do Sudeste, na costa ali próximo do Nordeste do Brasil. Então, porque são ciclones que se formam em áreas de TSM, de temperatura da superfície do mar mais quente. Eles precisam dessa temperatura um pouco mais quente para poder se alimentar. É um ciclone basicamente nessa característica. Então, a gente teve esse sistema que formou em alto mar, e acabou que realmente fez essa trajetória um pouco atípica. Também ele foi em direção ao continente, chegou próximo ali do Uruguai e foi tangenciando praticamente toda a costa do Rio Grande do Sul, provocando algumas rajadas de vento. A gente teve aí rajadas da ordem de 90 km por hora na região de Pelotas, região de Rio Grande. Também teve rajadas aí da ordem de acima até mesmo de 80 km por hora na Grande Porto Alegre, né? E também ali pegou com mais intensidade, digamos, registros de rajadas de vento mais elevadas ali na região da Serra, dos aparados da Serra. A gente teve rajadas aí na ordem dos 100 km por hora em São José dos Ausentes e municípios vizinhos. Então a gente teve rajadas bastante significativas e não foi aquele vento, aquela rajada de tempestade que dura curto prazo. Foram ventos que duraram horas e horas ali soprando sobre a região e por alguns momentos um pouco mais intenso. Inclusive ali na região do sul gaúcho a gente pegou com mais intensidade ali ao longo de toda a tarde. A gente teve ali alguns fenômenos como a água começou a avançar sobre algumas áreas habitadas, ali na região de São José do Norte, parte de Rio Grande. A gente teve esse fenômeno justamente porque, além de toda essa agitação marítima por conta do ciclone, a gente também estava passando justamente por uma maré de cisígia, que a gente chama na meteorologia, que é o quê? É a maré astronômica mais elevada, quando ela se forma ou em lua cheia ou em lua nova. No caso, ela acabou formando em lua cheia, né? Então isso favoreceu, tinha mais a forçante da maré astronômica, somado com a maré meteorológica, que é o efeito do ciclone na costa. Então isso elevou muito mais aí a maré e acabou, né, avançando para algumas áreas aí, regiões habitadas. Então algumas pessoas tiveram que sair das suas casas, então provocou algum tipo de incomodação na população, digamos assim, né? Algumas casas também foram destelhadas, teve relatos também de uma pessoa morreu no Rio Grande do Sul, né, por conta, estava numa embarcação ali na região do Guaíba. Então acabou impactando de diferentes maneiras aí várias partes do Rio Grande do Sul e foi bastante impactante e foi um fenômeno bastante atípico que, no mínimo há 15 anos, não acontecia um fenômeno subtropical nessas latitudes próximos aí do Rio Grande do Sul. O fenômeno ele acontece de forma mais frequente no alto mar, mas no continente ele não chega a atingir, é mais ou menos por aí? Exato, geralmente os ciclones eles formam várias vezes ao longo dos anos, digamos assim, porque todas as frentes frias que avançam, elas sempre estão associadas a um ciclone extratropical, né, que são ciclones que normalmente acontecem várias e várias vezes próximos aí, relativamente da costa do Rio Grande do Sul. Eles têm uma frequência maior, assim, na primavera e no outono, principalmente. Nos últimos anos, a gente teve alguns ciclones
intensos relativamente próximo da costa. Em 2016 a gente teve 2 ciclones em poucos meses de antecedência, só que foram ciclones extratropicais, né? Eles impactam da mesma maneira, provocam bastante vento, só que esse, no caso, foi um ciclone subtropical, por isso a gente chama de um caso bem mais anômalo, bem mais atípico de acontecer. Mas sim, realmente os ciclones eles se formam com mais frequência lá em alto mar, por isso a gente não tem tanto impacto aqui onde a gente mora, aqui na costa. Gabriel, o inverno está praticamente batendo na porta, a gente está na estação de outono, porém o frio se antecipou, veio de forma prematura, pegando todos de surpresa. A gente teve uma semana bem congelante, digamos assim, somado a esse vento forte provocado por essa tempestade. Fala um pouco qual é a perspectiva de vocês em relação ao inverno, o que a gente pode esperar? Vai ser um inverno chuvoso, seco, o frio vai ser rigoroso, não vai ser tão intenso? Tem como antecipar essa previsão do inverno gaúcho? Claro, então, essa entrada antecipada desse ar mais frio, mais forte, justamente agora em maio, como tu falou, realmente não é muito comum a gente observar isso todos os anos, mas essa característica a gente chegou a observar em outros anos, como, por exemplo, anos de 2007, anos de 2012, foram anos análogos justamente porque também estavam passando por um período de laninha, a gente passou por um verão de laninha, entrou no inverno com a característica de laninha, e é justamente essa configuração que a gente está observando agora em 2022. Ou seja, é esperado que ao longo de todo o inverno a gente tenha um inverno mais frequente, ou seja, temperaturas aí dentro do patamar é aguardado não muito abaixo da média e também não muito acima. A gente está aguardando o inverno dentro da média do esperado, mas digamos que vamos ter várias e várias entradas de ar frio para manter essa temperatura ao longo de todo o inverno. Vamos ter sim algumas massas de ar polar mais rigorosas, que provocam temperaturas generalizadas negativas, né, em grande parte do Rio Grande do Sul, como a gente observa em todos os anos. Em anos de laninha isso é um pouco mais fácil, porque a gente passa por um período de inverno mais seco. Então é comum que esses sistemas de alta pressão que elas vêm lá da Argentina, lá da Antártida, eles chegam aqui com uma massa mais seca, isso provoca uma queda mais acentuada da temperatura, principalmente ali durante as noites e madrugadas, causando aquelas geadas mais generalizadas. Então, essa característica de laninha, ela deve persistir ao longo de todo o inverno, tanto favorecendo nessas temperaturas aí um pouco mais baixas, mas, digamos assim, dentro da média, e com relação à precipitação, que a gente deve ter um impacto maior, porque a laninha é comum a gente observar um inverno bem mais seco do que esperado, porque a gente sabe que em algumas regiões, na grande maioria do Rio Grande do Sul, a gente tem um período aí de junho, julho, que chove bastante, principalmente ali na região do sul do estado. Então, ao longo do inverno, a gente deve ter um inverno bem abaixo da média com relação às temperaturas, em grande parte do Rio Grande do Sul, justamente por conta do impacto dessa laninha. E olhando para até mais para frente, ali pós-inverno, a gente observa que, pelo menos até no início da primavera, a gente deve manter essa característica de laninha, favorecendo aí esse regime mais seco aqui no nosso estado. Gabriel, e pegando esse gancho que você falou da primavera, você também comentou que será um inverno constante. Você acredita que esse frio também vai se estender durante a primavera? É possível sim, justamente porque vamos entrar na primavera com uma característica ainda configurada de laninha, então a gente observa ao longo até mesmo de laninha geadas mais tardias. Então, mesmo acabando ali o período de inverno, a gente entrando na primavera, é comum a gente observar geadas ali mais tardias em alguns pontos, principalmente ali no sul gaúcho, região da Campanha ali, que é uma região mais próxima do Uruguai, onde tem essa influência dessas massas mais frias. Então, é muito possível, muito provável que venhamos a observar fenômenos de geada tardia aí ao longo da primavera. Gabriel, deixa eu mais ou menos juntar os pontos e a gente pode fazer isso junto. Essa semana nevou na Serra e você acabou comentando agora que o inverno será mais seco. E pelo meu conhecimento, para nevar precisa somar o frio juntamente com a precipitação de chuva para a gente ter o resultado da chuva congelada. Pelo que você me falou, a tendência é que a gente não tenha neve como no último ano no inverno, ou isso é impossível de prever? Não necessariamente isso impacta a neve, porque a neve, ela está mais associada ali quando a gente tem uma frente fria avançando em paralelo, né? Então, quando a gente tem uma frente fria, a gente tem aí uma zona de umidade ali mais concentrada. Então, geralmente, quando essas frentes avançam, a gente tem um suporte desse ar mais frio logo na retaguarda, e isso acaba favorecendo a neve justamente nessas regiões de serra, como o Planalto, a região dos Aparados da Serra, a região da Serra Gaúcha, são regiões mais elevadas. Então, é muito comum, quando essas frentes frias passam, a gente ter
o favorecimento que a gente chama de levantamento orográfico. As nuvens acabam formando justamente por conta do relevo, então acaba precipitando justamente ali em cima. Então é comum a gente observar no de Laninha também eventos de neve, então podemos esperar assim com certeza novos eventos de neve ao longo aí do inverno. Tá certo, Gabriel. Um grande abraço e obrigado por nos atender e passar essas informações, essa previsão do que pode ser o nosso inverno gaúcho. Obrigado, Bernardo. Grande abraço. Tá certo, Daniel. Conversamos então com o Gabriel Cassol, ele que é meteorologista lá da Sigma, falando primeiramente sobre esse fenômeno que tivemos nessa semana, a tempestade que atingiu parte da costa gaúcha, e também dando um prognóstico do que será o inverno aqui no estado do Rio Grande do Sul, como ele mesmo falou, característica de Laninha, um inverno gelado, porém seco. Essa característica a gente já vem presenciando alguns anos atrás, vai se manter em 2022. Eu volto com você.